e todos confiam em que a paz vai reinar em Portugal. Mas aqui a rainha Dona Carlota Joaquina também não tinha perdido o tempo, era ela quem estava à frente dos elementos que pretendiam manter um estatuto de monarquia absoluta. Portanto, quando Dom Miguel chega, ele é recebido com grandes manifestações populares e com o pedido de que se faça aclamar já rei, mas rei absoluto. Ele aceitou isso e no dia 18 de julho de 1828 foi aclamado rei de Portugal. A partir desse momento, o nosso país vê-se numa triste situação. É que tem dois monarcas. De um lado é Dom Miguel, que está a reinar de facto no território português. Do outro lado é a jovem rainha, Dona Maria II, ainda apenas na infância e que andava lá nos seus exílios por França, pela Inglaterra. Quando se soube em Coimbra que Dom Miguel era rei absoluto, a universidade resolveu mandar uma deputação a Lisboa para felicitar o rei. Podem calcular a indignação que isso causou nos estudantes liberais. E então um grupo de estudantes resolveu não deixar que os lentes chegassem a Lisboa. Assaltou-os num pinhal em Condeixa, matou 2, feriu 4. Os rapazes foram todos apanhados e foram enforcados em Lisboa. Tanto a natureza do crime, alunos que matam os seus mestres, como a ferocidade da repressão, causaram uma imensa emoção do país. É também nesse clima de consternação que se dá uma grande revolta militar. Os oficiais, em grande número, mais cultos, já eram liberais e os quartéis de toda a parte, quase todos eles, tomaram posição contra Dom Miguel. Eu estou a falar-vos aqui exatamente num quartel desse tempo. É o Forte de São João Batista, em Vila do Conde, que era uma unidade militar muito importante no século XIX. É uma das muitas que tomaram voz pela rainha Dona Maria. A revolta, durante várias semanas, esteve hesitante, a maior parte parece que estava pela rainha, mas de facto a cabeça da revolta, que estava no Porto, não foi capaz de decidir com coragem a situação. Lisboa manda avançar tropas sobre a cidade do Porto e os dirigentes do movimento portuense fugiram. Essa fuga também ficou famosa. Deram-lhe o nome de a Belfastada. Belfastada é uma palavra que vem do nome de um vapor inglês que estava no Douro, o vapor Belfast, onde toda aquela gente se mete e fogem todos para a Inglaterra. Lá se reuniram, conseguiram manter uma grande fé nas suas ideias políticas, depois foram-se agrupando nos Açores, a cidade de Angra, que tinha sempre permanecido fiel ao liberalismo. E, entretanto, aqui em Portugal, o regime miguelista entrava pelo caminho do terror. Entretanto, também no Brasil, as coisas não corriam bem. Dom Pedro incompatibilizou-se com o seu próprio governo, resolve abdicar no filho, Dom Pedro II, vem para a Europa apenas com o título de Duque de Bragança e com o pretexto de vir defender os interesses da filha Dona Maria ao trono de Portugal. Passa também por Inglaterra, consegue apoios mais ou menos encapotados, mas deram-lhe armamento, houve voluntários estrangeiros, conseguiu comprar alguns navios e é em Angra que ele organiza a expedição que no dia 8 de julho de 1832 vem desembarcar no Mindelo. Não foi exatamente no Mindelo,
foi aqui. Em todo caso, ficou conhecido como o desembarque do Mindelo. É uma expedição de 7.000 soldados, 7.500 soldados, são os bravos do Mindelo. E poucos anos depois, em 1840, erigiram aquele monumento que tem escrito o discurso que o Duque de Bragança, o ex-imperador do Brasil, dirigiu às suas tropas aqui ao largo, ainda antes de desembarcar. Soldados, a empresa é toda de glória, a causa é justa, a vitória é certa. Dali marchou para a cidade do Porto, onde entrou sem encontrar qualquer oposição. Mas Dom Pedro esperava uma recepção entusiástica, não só no Porto, mas em todo o país. Pensava que o povo português estava subjugado por um poder tirânico e cruel e que, portanto, ia aclamá-lo como um libertador. Bom, e essa previsão não se confirmou. Pelo contrário, as camadas populares, que em grande parte estavam ainda sob a influência da Igreja e do clero, mostravam-se bastante reticentes, bastante receosas dos liberais, porque viam na Revolução uma ameaça, como então se dizia, ao trono e ao altar. Dom Pedro e o exército liberal viram-se, portanto, cercados dentro da cidade do Porto durante cerca de um ano. O que estamos a ver agora é um desenho feito por um oficial miguelista que nos mostra um grande canhão do exército de Dom Miguel a fazer fogo sobre a cidade do Porto. A certa altura veio uma epidemia de cólera morbus que fez centenas de vítimas e a desproporção das forças era realmente enorme. O exército de Dom Miguel era de perto de 80.000 homens, ao passo que o exército liberal não tinha mais de 7.000 combatentes. No verão de 1833, a derrota dos liberais parecia iminente. O comando liberal, para aliviar a enorme pressão que estava a ser feita sobre o Porto, resolveu embarcar algumas tropas para as ir desembarcar no sul do país e dessa forma atrair lá uma parte do exército miguelista que estava a atacar o Porto. Sai uma pequena expedição por mar, vai desembarcar no Algarve, no sítio de Cacela a Velha. Aqui em Lisboa, quando se soube que os liberais tinham desembarcado do Algarve, mandaram a esquadra para os atacar, mas a esquadra miguelista foi completamente vencida e destruída, e a partir daí as tropas desembarcadas no Algarve iniciaram uma caminhada sobre Lisboa. Não havia guarnição nenhuma, nem no Algarve, nem no Alentejo. Vêm rapidamente, no mês chegaram ali a Cacilhas. É em Cacilhas que se opõe a primeira resistência, primeira e última, porque as tropas miguelistas que tentaram deter os liberais foram completamente derrotadas. Os barcos liberais atravessam o Tejo e no dia 24 de julho de 1833 vêm desembarcar aqui, mas o ponto do desembarque está marcado pela estátua ao Duque da Terceira, que era o oficial-general que comandava realmente essa expedição. Também a avenida que começa aqui chama-se Avenida 24 de Julho. O facto dos liberais agora terem a capital do país na sua mão veio abrir-lhes possibilidades inteiramente novas. Os miguelistas ainda tentam defender-se durante algum tempo, mas em 26 de maio de 1834, os generais miguelistas são obrigados a assinar a Convenção de Évora-Monte. Dom Miguel aceita sair de Portugal e nunca mais voltar. É curioso que no mesmo dia, 27 de maio
de 1834